Lukashenko confirma a chegada de Prigozhin à Bielorrússia e detalha acordo estabelecido com Putin. Antigo diretor da Audi condenado a 21 meses de pena suspensa, Rupert Stadler reconheceu permitir venda de carros manipulados. Desflorestação mundial atinge níveis críticos. Brasil, República Democrática do Congo e Bolívia são os países que perderam mais floresta. O presidente da Bielorrússia confirmou que Yevgeny Prigozhin já se encontra no seu país. Alexander Lukashenko afirmou não haver razão nenhuma para recear os mercenários Wagner, que muito podem ensinar aos militares bielorrussos, e deu detalhes sobre a dívida que Putin tem agora para com ele. Самое опасное, как я понял, это не в том, что какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступлений Путина – мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. Assim, Lukashenko conseguiu desmobilizar a revolta que ameaçava chegar às portas de Moscovo, em homenagem aos militares que travaram a guerra civil e impediram que a Rússia mergulhasse no caos. Vladimir Putin conduziu uma cerimónia que passou por um minuto de silêncio pelos pilotos dos aviões abatidos durante o tumulto. A solenidade do momento não impediu que o presidente russo assumisse mais tarde que os combatentes de Prigozhin, os mesmos por detrás da revolta, são totalmente financiados pelo Kremlin. Imagens de uma câmara de capacete mostram um aceso tiroteio em trincheiras perto de Bakhmut. O exército ucraniano divulgou o vídeo que mostra soldados a atacar uma tropa de espingardas motorizadas do exército russo. A Ucrânia diz estar a fazer lentos progressos perto de Bakhmut, mas a Rússia não reconhece oficialmente estes avanços. Esta segunda-feira, o presidente Volodymyr Zelensky visitou a região de Donetsk e distribuiu medalhas aos soldados. Em Kherson, as forças ucranianas terão atravessado o rio Dnipro e retomado parte do território da província. Sobre o Mar Negro, o Kremlin diz que 2 dos seus caças interceptaram um avião de reconhecimento da Força Aérea Britânica e 2 caças Typhoon quando estes entraram no espaço aéreo russo. Foram então escoltados para fora da área. A polícia da Chequia deteve 14 pessoas suspeitas de participarem numa rede de tráfico de seres humanos. A organização dedicava-se a facilitar o acesso de imigrantes oriundos da Turquia rumo à União Europeia e terá ajudado pelo menos 1 milhar de pessoas, lucrando mais de 1 milhão de euros. Os detidos estão acusados de formarem um grupo de crime organizado e de facilitarem a travessia legal das fronteiras externas da União Europeia. Arriscam uma pena que pode ir até aos 16 anos de prisão. Nas buscas desta semana, a polícia apreendeu 2 carros e cerca de 38 mil euros. Até agora clamava inocência, mas o antigo diretor executivo da Audi acabou por assumir a culpa e foi condenado a 21 meses de pena suspensa por um tribunal de Munique. Rupert Stadler vai também ter de pagar uma multa de mais de 1 milhão de euros no âmbito do caso conhecido como Dieselgate. 2 outros responsáveis tiveram penas mais reduzidas. Dieses Geständnis ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen hat hier ein Vorstandsvorsitzender eines deutschen Automobilherstellers den Tatvorwurf, den die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat, nämlich den Tatvorwurf des Betruges durch Unterlassen, vollumfänglich eingeräumt. Das hat soweit ersichtlich in dem gesamten Dieselkomplex in der Bundesrepublik bislang noch niemand in dieser Position getan. Stadler dirigiu o segmento de luxo da Audi e Volkswagen, reconheceu que mesmo depois do escândalo rebentar em 2015, permitiu a venda de carros que sabia conterem um software que mascarava as emissões de gases poluentes.
O Dieselgate já custou ao grupo Volkswagen mais de 28 mil milhões de euros em sanções. Anderson Lee Aldrich declarou-se culpado do tiroteio em massa ocorrido em 2022 numa discoteca LGBTQ de Colorado Springs. A confissão e a condenação à prisão perpétua poupam as famílias das vítimas e os sobreviventes a um julgamento longo e potencialmente doloroso. 5 pessoas morreram quando o atirador entrou no Clube Q e disparou indiscriminadamente uma espingarda semiautomática. Aldrich vai cumprir 5 penas de prisão perpétua consecutivas, mais 48 anos por cada tentativa de homicídio. Em 2022, o mundo perdeu uma área de floresta tropical do tamanho da Suíça. Esta é a chocante conclusão de um relatório do World Resources Institute. A destruição foi causada por uma combinação de incêndios florestais e desflorestação para fins agrícolas e de exploração madeireira. Segundo os autores do relatório, uma área do tamanho de um campo de futebol foi destruída a cada 5 segundos. Os países onde se registaram as maiores perdas em termos de área terrestre foram o Brasil, a República Democrática do Congo e a Bolívia. Mas a aceleração da perda de árvores noutros países também foi dramática. O Ghana encabeça a lista com um aumento de 71%. O relatório diz que os danos causados não são apenas ambientais e vão muito além das florestas afetadas. Deforestation also is causing an immediate temperature increase in nearby areas that has the effect of doubling the increased temperatures caused by greenhouse warming alone. This other climate change to hotter, drier conditions as a result of deforestation in the tropics is threatening agricultural productivity and affecting human health. Again, what happens in the forest doesn't stay in the forest. A Europa é um líder mundial no combate à desflorestação, mas mesmo aqui as consequências negativas são demasiado familiares, com os incêndios florestais a constituírem um perigo crescente todos os anos. O governo de direita de Israel aprovou planos para a construção de milhares de novas casas em colonatos israelitas ilegais na Cisjordânia ocupada. Mais de 5 mil unidades estão em várias fases de planeamento, mas não é claro quando se iniciará a construção. A comunidade internacional, juntamente com os palestinianos, considera a construção de colonatos como ilegal e um obstáculo à paz. A decisão de construção em colonatos israelitas ilegais surge num contexto de aumento da violência na Cisjordânia ocupada e de críticas crescentes às políticas de colonização de Israel. Imagens de uma câmara de capacete mostram um aceso tiroteio em trincheiras perto de Bakhmut. O exército ucraniano divulgou o vídeo que mostra soldados a atacar uma tropa de espingardas motorizadas do exército russo. A Ucrânia diz estar a fazer lentos progressos perto de Bakhmut, mas a Rússia não reconhece oficialmente estes avanços. Esta segunda-feira, o presidente Volodymyr Zelensky visitou a região de Donetsk e distribuiu medalhas aos soldados. Em Kherson, as forças ucranianas terão atravessado o rio Dnipro e retomado parte do território da província. Sobre o Mar Negro, o Kremlin diz que 2 dos seus caças interceptaram um avião de reconhecimento da Força Aérea Britânica e 2 caças Typhoon quando estes entraram no espaço aéreo russo. Foram então escoltados para fora da área. Aqui fez história. Foi nesta praça que Júlio César, o líder mais poderoso da Roma Antiga, foi esfaqueado até à morte. O espaço onde decorreu um dos mais famosos assassinatos políticos de sempre abriu ao público na semana passada. Per la prima volta i visitatori che vengono qui hanno la possibilità di vedere da vicino il luogo dove fu assassinato Giulio Cesare, una tra le figure più importanti della storia occidentale, la cui esistenza ha segnato il passaggio tra la Roma repubblicana e la Roma imperiale. O ditador terá morrido no interior da Cúria de Pompeu, um grande salão retangular onde o Senado romano se reunia.
È stato possibile riconoscere il muro di fondo di quell'aula che ospitò l'efferato evento. Un muro che è possibile attribuire con certezza a quell'edificio, vedere esattamente il punto esatto dove si è svolto l'episodio, sicuramente aggiunge emozione e aggiunge la capacità di pensarsi parte di quella storia. Os visitantes podem agora circular livremente no interior da praça e ver de perto as ruínas. Há ainda uma exposição com os objetos recolhidos durante as escavações. I've always read it in history books what happened to be where history was so significant in the making, just a few footsteps away. It's overwhelming. Também se ficou a saber mais sobre este período histórico. Qui abbiamo una Roma con materiali più poveri, il tufo, il peperino, il travertino, che però ci documentano, un modo di fare architettura, un modo di costruire soprattutto gli edifici sacri che conosciamo molto poco. Os locais acolheram a abertura com agrado. Il vero romano è quello che conosce bene Roma e i suoi siti archeologici, perché ci rinvidia tutto il mondo. Ci sono 2500 anni di storia, parliamoci chiaro. Da qui si può dire che è nato l'impero romano, che ha reso grande Roma, per noi romani e tutti. O sítio arqueológico é o mais recente acréscimo às atrações turísticas da capital italiana.